Dobrei os meus joelhos pra falar de amor, pra te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em Ti. De olhos fechados me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria, quando me deparei com o escolhido, meu grande amor. Não foi por acaso, foi o Teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu. Hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem, e pelo Teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz, do Teu amor divino sou eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração, mais uma vez obrigado por cuidar do meu coração. Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor. Com muito zelo, com muito carinho, pesquisamos, conversamos com outros pastores, para trazer assim, aleluia, um conjunto de informações e que são, aleluia, da vontade de Deus para o homem e para a mulher. Então eu quero que você, por gentileza, fique atento. A palestra pode durar 1h30, 2 horas, não importa. Importa que o Espírito Santo de Deus vai falar nesta noite comigo e com você sobre um assunto que é tão delicado nos nossos dias, que é a família. Família que tem sido o alvo principal de Satanás. Tem, aleluia, destruído famílias, destruído casais, aleluia, destruindo filhos, os nossos jovens. E o papel da igreja do Senhor é exatamente esse, é falar a verdade e combater, aleluia, tudo aquilo que o inimigo ele intenta fazer contra a família aqui na terra. Porque Deus falou em Gênesis 12, 3, na parte B: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o diabo, ele tenta de todas as formas, aleluia, contradizer, desmentir, enganar, aleluia, para que, aleluia, o homem, a mulher seja envergonhado. Então, nesta noite, amada igreja, aleluia, eu te convido para uma celebração muito importante, que é bênçãos para as nossas famílias, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos abrir com a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Eu te convido para você colocar de pé, aleluia, e o Eric vai estar ministrando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade,
cair em tentação, mas nos livrai de todos os males, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oh, 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 para sempre. Amém. Amém. Está aberta esta palestra para casais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e você tem o privilégio de aplaudir o Rei Jesus nesta noite de sábado, glorificando, exaltando o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para mais uma noite de vitória em nome do Senhor Jesus. Pode tomar assento, por gentileza. Glórias a Deus. Aleluia. Eu gostaria de ter assim uma percepção, aleluia, dos casais. Levante as mãozinhas, por gentileza. Marido e mulher, marido e mulher, marido e mulher, marido e mulher. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, de antemão eu quero assim me apresentar, aleluia, para os visitantes. Eu sou o pastor Francisco Pizicara, aleluia. Faço parte do Ministério do Vivendo da Fé já há 28 anos e, aleluia, sou casado, evidentemente. Minha esposa está aqui, missionária Edeleir, aleluia. Tenho 4 filhos, tenho um homem de 33 anos, uma mulher de 30, casada, já sou vovô, aleluia. Tenho outra mulher, aleluia, Sara, de 23, né? Muitos filhos. E tenho a Rebeca, aleluia, que vai fazer agora 21 anos de idade. Amém? Nós somos casados há 35 anos, tá certo? Você não vai vir na conta, né? 35 anos. Então, tenho um pouco de, assim, de experiência, de vida, né? E gostaria de passar essa experiência, bem como, obviamente, aleluia, os ensinamentos da palavra de Deus, aleluia, que é o mais importante, né? E eu quero dizer para você que toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus Cristo. Amém, amada igreja? Fique à vontade, descontraia, aleluia, porque eu vou, assim, ter uma interação com você aqui nesta noite. Tá bom? Vou lhe fazer uma pergunta aqui, uma pergunta geral. Você já falou para a sua esposa, para o seu esposo hoje que você ama ela? Você, aleluia, costuma assim falar para sua esposa, para o seu esposo: oh, meu amor, benzinho, né? Fazer um elogio? Precisa, né? Isso está cada vez mais, né? Escasso, aleluia, nos casais, e não pode virar uma rotina. Se virar uma mesmice, virar uma rotina no casamento, aí precisa regar. Precisa regar com muito amor, com muito carinho, porque nós sabemos que não é fácil, né? Então, nós precisamos regar o nosso casamento como naqueles dias de namorado, né? De noivado, né? O noivo chegava perfumado, barbeado, bonitinho e tal, né? E a moça, a noiva, né? Chegava toda perfumada, toda preparada para o seu noivo, né? Se a gente trazendo isso para a nossa vida espiritual, o noivo é Jesus Cristo, e Ele quer a sua noiva adornada, a sua noiva preparada, não é verdade? Então nós temos que estar sempre preparados, né? E hoje nós vamos assim falar diversas coisas importantes, né? Que Deus colocou assim no meu coração. Nós montamos aqui uma apostila, aleluia. Nós vamos trabalhar nessa apostila,
Em nome de Jesus, se você tiver interesse, aleluia, você me procura depois, tá? E aí nós combinamos, eu rodo para você, aleluia, uma apostila, aleluia, para que você guarde, para que você possa depois acrescentar mais coisas, evidentemente, e que você possa estar revendo alguns conceitos, aleluia, na sua vida e também no seu casamento. Eu fiz aqui uma breve introdução, né, com o objetivo dessa palestra. Né? O objetivo dessa palestra é ensinar, orientar e mostrar a verdade sobre o casamento, união de um homem e uma mulher, de acordo com os princípios bíblicos determinados por Deus para o casamento, e bem como as boas práticas para alcançar as bênçãos de Deus para a família. Amém, igreja? Tá? Então, estou abrindo aqui com uma breve introdução. O casamento não é sorte. Como dizem, o casamento é construção. O casamento é investimento. Por isso que nós temos que investir nas nossas esposas e, consequentemente, as nossas esposas têm que investir em nós. Por mais chato que possamos ser, né? Vocês têm que investir em nós e nós temos que investir em vocês, até que a morte nos separe. Amém. Deus abençoou o casamento entre um homem e uma mulher, fazendo deles uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão, o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Lindo, né? Profundo. Isso aqui é fundamento de Deus. Aleluia. Quando se vai construir uma casa, olha varões, quando se vai construir uma casa, aleluia, logo surgem as preocupações dos diversos compromissos que deveria assumir para contratar a planta da casa, o mestre de obra, materiais, serviços e outras coisas. Veja, a grande responsabilidade que está se assumindo para construir uma casa. É claro que estamos falando de pessoas que têm caráter e são referências, aleluia, para o país e para a sociedade. No relacionamento conjugal, não pode ser diferente. Ambos os cônjuges deveriam, antes de enlace matrimonial, preocupar-se com a base de sustentação do casamento. Sabe o que, irmã igreja? Que a gente percebe, aleluia, que assim, casou, não deu certo, separa. Virou hoje uma epidemia. Aleluia. Pois a partir de então, conforme a palavra de Deus, os dois serão uma só carne. E a separação conjugal só depois da morte, ou em situação específica de adultério. A união conjugal precisa e deve ser firmada em alicerces que priorizem os princípios da palavra de Deus. Colocar Deus no centro de tudo. A seguir, algumas dicas de alicerces que, se forem postos em prática, se forem implantados, certamente vai fazer do seu relacionamento, do nosso relacionamento, um lugar de alegria e de facilidade, assim como um dia foi realizado, aleluia, por dois ou outros. Ou seja, aleluia, teremos sempre, aleluia, uma saída. Esse alicerce está fundamentado, por exemplo, no amor.
É inconcebível um casal se unir se não tiver amor. Se for somente por atração física, seja da mulher ou seja do homem, não será duradouro. Porque quando os dois, aleluia, estão debaixo do mesmo teto e estão, aleluia, convivendo juntos, aí que vai se conhecer, aleluia, não só os pontos fortes de um ou de outro, mas também os pontos fracos de um e de outro. O amor está presente na afeição, no afeto e no diálogo. O amor proporciona estima, simpatia, amizade, além da diligência e o cuidado mútuo, cuidado de um do outro. Sem amor, é impossível haver unidade no relacionamento conjugal. Essa união conjugal pode até manter-se viva para a sociedade, porém, morta dentro da realidade de 4 paredes e um teto por cima. Viver de aparência. Porque não tem amor. Porque casou, aleluia, por ilusão. Ou casou por aparência. Ou casou por vaidade. Porque depois que estão morando entre 4 paredes, estão debaixo do mesmo teto, aí sim vai se mostrar e vai realmente se confirmar se um ama o outro ou não. Um outro alicerce importante é o respeito. Significa, pastor, reverência, veneração, obediência, submissão e subordinação. Esse respeito deve nortear a vida conjugal de 2 pessoas do sexo oposto. Infelizmente, o que se tem visto são maridos e mulheres faltando com respeito um ao outro, se isso fosse legal e lhe concedesse prazer. Na frente de outras pessoas, esses cônjuges sempre fazem questão de desrespeitar a sua cara metade, historiando fatos negativos que aconteceram ou que estejam acontecendo na vida da outra pessoa. A pior coisa que pode acontecer no casal, aleluia, é a mulher murmurando contra o marido e vice-versa. É a mulher metendo pau no marido, ou a mulher contando intimidades do seu relacionamento com outros. Havendo isso, é o desrespeito. É uma quebra, aleluia, de obediência e de submissão um ao outro. Aleluia. Respeito é o casal. Quando o casal perde o respeito, o casamento ele desmorona. A casa desmorona. Porque já não há mais o respeito mútuo. Há o xingamento, aleluia, ao apontar, a acusação, aleluia. Então, essa casa está em ruína. Então, o respeito é um alicerce muito importante. Um outro ponto que eu quero, aleluia, despertar em nossos corações nesta noite, é o alicerce da autoridade. A Bíblia nos diz, aleluia, toda mulher sente-se segura e protegida ao ser liderada pelo marido com respeito, com amor e com sabedoria. A mulher é delicada. A mulher, ela gosta, aleluia, e ela recebe e aceita quando o seu esposo, com delicadeza, demonstra a autoridade sobre a vida dela. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos cabeça e não cauda. Então, quando nós, aleluia, maridos, esposos, aleluia, nós lidamos com a situação e demonstramos amor, carinho, autoridade, segurança para com a nossa cônjuge, aleluia, ela recebe e ela se sente segura. Ela se sente fortalecida. Porque ao lado dela tem um homem que lhe dá proteção, aleluia, e que, aleluia, a deixa, aleluia, confortável na sua vida.
É aquele cidadão, aquele camarada, aleluia, que fala, não, a minha palavra é a última, aqui eu que mando, eu que faço, eu que ponho a comida aqui na mesa. Não, aí já não é autoridade, aí é autoritarismo. Alguns casos, aleluia, chegou até o ridículo, no sentido que o homem impõe a sua condição achando que a mulher é um objeto, achando que ele é dono da mulher e faz dela o que ele quer. Isso não é autoridade. O marido é o cabeça e a mulher é a disjuntora, é a auxiliadora, e deve existir um equilíbrio, aleluia, em tudo. Como Paulo diz em 1 Coríntios 13:7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tem dias da nossa vida, aleluia, que a gente já não acorda muito bem. Tem dias que a gente está nervoso, tem dias que a gente não está legal. O outro lado tem que segurar a onda. Um dia pode ser eu que não esteja bem, um dia pode ser ela que não esteja bem. Então, nós temos que nos entender e dar o equilíbrio necessário para que a nossa casa não desmorone, para que não haja atrito, para que não haja, aleluia, momentos de conflito. Porque a pior coisa que acontece, aleluia, no casal, aleluia, quando começa a ter atrito, conflito. Aí pega o respeito, começa, aleluia, a chegar em situações de raiva, de contenda. Isso aí realmente abala todo o alicerce de uma casa. Um outro ponto que eu destaco aqui para você sobre o alicerce é a confiança um no outro. Quando eu olhar para minha esposa, eu tenho que ter confiança nela. Quando ela olhar para mim, ela tem que ter confiança em mim. Nós temos que ter sintonia. E se não houver confiança, fica difícil. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Está lá em Provérbios 31:11. A confiança precisa ser demonstrada em todos os sentidos, inclusive, aleluia, financeiramente. Se não está havendo essa confiança, alguma coisa está errada. E nessa hora que outro fator interessante no relacionamento conjugal deve entrar em ação. Qual é, pastor? É o diálogo, é a comunicação. O casal precisa estar conversando constantemente, continuamente, abertamente, seja qual for o assunto. Não pode, aleluia, um casal guardar nada no seu coração. Tem que colocar na mesa, cartas na mesa. Ó, é assim, 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 não estou gostando, assim, assim, assim. Ó, eu quero fazer isso assim, assim, assim. Tem que jogar na mesa, né, para que o casal se entenda. Tem que haver comunicação, tem que haver interação, tem que haver diálogo entre o casal. Um outro ponto importante, que eu acabei de dizer, a comunicação dentro de uma família é por demais importante, haja vista ser o meio mais eficiente para fazer duas pessoas corresponderem em amizade, convivência e intimidade. Comunicar, como dizia nosso querido falecido Chacrinha, quem não se comunica, se estrupica. Tem que falar, tem que se comunicar, tem que abrir o coração. Aleluia! Como sabemos, amizade, convivência, sadia e intimidade entre os cônjuges deveriam nortear os relacionamentos, aleluia, dos casais todos os dias. A família que não se comunica acaba caindo na desgraça da mesmice, da inércia e, como dizem, cada um segue o seu caminho, vivendo juntos aparentemente, entre quatro paredes, debaixo do mesmo teto, mas, aleluia, são dois inimigos, são duas pessoas estranhas, e é tudo que o inimigo quer, é dividir, é contender,
é lançar, aleluia, o pecado, aleluia, no meio do casal. Uma outra coisa importante é nós valorizarmos, aleluia, o nosso casamento, valorizarmos a nossa casa, valorizarmos a nossa família. Provérbios, aleluia, 18:22 diz: quem acha uma esposa, acha uma coisa boa e alcançou misericórdia do Senhor. Está vendo? A maneira como o marido fala da esposa e como a mulher fala do marido revela muita coisa. Aleluia. A afirmação constante do amor dá a segurança a ambos. A mulher, por exemplo, jamais se cansará de ouvir que são amadas. Amor, ô benzinho e tal. Entendeu? Isso vai valorizando o casamento. Vai, aleluia, aquecendo o coração da esposa, aquecendo o coração do marido. Porque Abacuque foi muito sábio por isso. No meio dos anos, então quando o casamento ele começa a chegar lá, aleluia, no seu 10º ano para frente, já, sabe, começa a ter já os seus embaraços, as suas dificuldades, parece que já não é mais a mesma coisa, sem contar, aleluia, no aspecto de filhos. Porque quando vem os filhos, aí complica um pouco mais. Por quê, pastor? Porque a mulher vai priorizar os filhos. A mulher tende a priorizar os filhos. Então nós temos que saber lidar com essa situação. Um casal em todo tempo deve renovar as suas alianças. É mesmo? De tempo em tempo. Não se tem assim um padrão, um critério, mas sei lá, a cada 5 anos, renova a aliança, né? Faz um casamento simbólico, né? Vai para a lua de mel, é importante. Pastor, que é isso? Precisa renovar a aliança, precisa renovar os votos, precisa acender novamente a chama do amor, porque com o passar dos anos, né, vai se tornando assim um tipo de uma amizade. E isso não é bom para o casal. Isso não é bom para o casal. Nós somos uma só carne. E o amor, né, entre um homem, uma mulher, um marido e esposa, ele tem que ser contínuo. Não pode se tornar simplesmente uma amizade. E um outro alicerce, esse fundamental, e eu o encerro por aqui em relação a esses fundamentos, né, é que Deus tem que estar no centro de todas as coisas. Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 128 está escrito: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se a família foi constituída por Deus e foi constituída, por que algumas famílias insistem em não querer a presença do Senhor no seu controle? Não tem coisa pior do que contemplar uma família sem a direção de Deus. Uma família que vive no centro da vontade de Deus é diferente. A casa será abençoada. A mulher será como uma videira frutífera e os filhos como brotos de oliveira e uma flecha na aljava do arqueiro. Então veja como é importante nós termos Deus, Jesus Cristo, no centro de todas as coisas das nossas vidas. E qual é o projeto de Deus para o casamento? Qual é o projeto de Deus para o casamento? Gênesis 2, 24 e 25 diz: por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu estou bem lá no jardim do Éden. Um dia desses, parei em um semáforo e uma das grandes avenidas, uma enorme árvore
em cujas raízes algumas formigas que trabalhavam intensamente, sem se perturbar com a agitação do trânsito e das pessoas. Naquele momento imaginei que elas estavam construindo uma casa. Sabe aquelas casinhas de formiga? Executando um projeto para a sobrevivência delas. Próximo àquele local também havia várias construções e muitos trabalhadores orientados por engenheiros e arquitetos, e todos obedecendo os detalhes dos projetos. A Bíblia diz, aleluia, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. De fato, Ele nos entregou esse projeto para que possamos construir o nosso lar sobre o fundamento correto. E qual é esse fundamento correto, pastor? É a palavra de Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. O texto bíblico citado no início dessa pastoral elenca 4 preciosos princípios a respeito do projeto de Deus para o casamento. Aleluia. Primeiro, esse princípio serve para os dois grupos, ou seja, para os pais e para os filhos. Qual é? Deixar. Ou seja, nós temos que, aleluia, deixar Deus trabalhar, aleluia, em nossas vidas. Deixar Deus trabalhar no nosso coração. Deixar Deus trabalhar, aleluia, na nossa família. Colocar Deus na frente de todas as coisas, de tudo. Segundo, aleluia, segundo não. Assim como os filhos necessitam deixar a dependência de seus pais, por outro lado, os pais precisam aprender a abrir mão de seus filhos, pois eles estão começando uma nova família e precisam tomar decisões próprias. A função, aleluia, do pai e da mãe é orientar, instruir o menino no caminho que deve andar, para que quando o menino crescer, ele não se desvie. A nossa função é preparar os nossos filhos, aleluia, para a sociedade. No casamento, o homem e a mulher se unem. No hebraico, esta palavra pode ser traduzida também como grudar-se. Marido e esposa são unidos pelo casamento para que sejam formado um vínculo permanente. Esta união está acompanhada de comprometimento, de comunhão, de sonhos, de planos para uma longa vida. Está vendo? Deus, Ele fez o projeto para os casais, para o casamento, para que, aleluia, seja duradouro, para que o casal seja próspero, para que o casal, aleluia, ele conquiste, aleluia, os seus sonhos e os seus projetos, para que ele tenha prazer na vida. O homem e a mulher, a partir do casamento, têm um vínculo selado com a união de seus corpos. A partir de então, eles são fisicamente íntimos e tornam-se uma só carne. É importante notar que a intimidade física vem depois que o alicerce do comprometimento já foi totalmente edificado na vida do casal. Veja, o que nós estamos vendo e é sabido por todos? Que hoje qualquer namorico, qualquer relacionamento, aleluia, já o casal se conhece. Isso perante Deus, aleluia, é reprovado. Hoje está uma bagunça. E nós temos que aprender, temos que, aleluia, ser alertados em relação, aleluia, à vontade de Deus para o casal, para o casamento. É importante notar que a intimidade física vem depois que o alicerce do comprometimento já foi totalmente edificado na vida do casal. Em outras palavras, há uma união espiritual, emocional, de valores e sonhos, e somente depois uma união física na qual ambos se tornam uma só carne. Hoje virou uma bagunça, não é verdade? O texto bíblico afirma que o homem e a mulher estavam nus,
totalmente expostos e não se envergonharam. Por quê? Porque eles não conheciam o pecado. Mas surgiu a partir do momento que a serpente, dominada pelo diabo, induziu, aleluia, a Eva comer da fruta, e a Eva ofereceu a fruta para Adão. E os seus olhos foram descortinados, os seus olhos foram abertos. E um viu a nudez do outro, e a malícia veio ao coração. Entre o casal, tudo precisa estar descoberto. Um casamento não se desenvolve com segredos. De fato, os cônjuges precisam estar emotivamente ligados de forma que não haja nenhum tipo de vergonha ou rejeição de seu par. Adão amou e aceitou Eva no momento em que viu. Dessa forma, é preciso haver envolvimento profundo e transparente no relacionamento do casal. Assim, não importa se você ainda não se casou ou se já é casado, mas o fato é que você precisa avaliar o projeto de Deus para o seu casamento. Ao fazer isso, precisa entender que, seguindo os planos do idealizador do casamento, que é Deus, você terá condições de viver dias felizes e intensos ao lado do seu cônjuge. Nós vamos tratar aqui um assunto, aleluia, sobre sexualidade. E eu vou tratar esse assunto de sexualidade e espiritualidade nesse assunto. Veja só, a moral e a ética parecem cada vez mais escassas em nossos dias. A sexualidade tem sido tratada como um mero elemento hormonal e como um promotor de satisfação pessoal, carne pura. O relaxamento dos valores familiares e principalmente da espiritualidade nos desperta para estudar esse tema à luz da palavra de Deus. Não há como negar a importância da sexualidade na vida do homem ou da mulher, porque Deus nos criou como seres sexuados. O sexo é de Deus. Mas o sexo entre um homem e uma mulher casados, regulamentados perante a lei do homem e perante a bênção de Deus. Em contrapartida, não podemos deixar que a sexualidade nos conduza a uma vida constante de pecado. A sexualidade, quando entendida corretamente e associada à espiritualidade, produz união e relacionamento saudável entre as partes. Mas quando corrompida e deturpada, gera impureza e separação. Qual dos dois caminhos seguir? Como associar a sexualidade e a espiritualidade? Vejamos quais respostas a Bíblia nos apresenta. Primeiro, a sexualidade humana. Nossa fonte de fé e prática é a Bíblia. Por isso, nela está a base dos argumentos apresentados. Sendo assim, o primeiro passo é definir a sexualidade humana como criação de Deus, com o propósito de abençoar o relacionamento entre um homem e uma mulher. A sexualidade humana é uma bênção concedida pelo Criador, por Deus, para ser desfrutada pela criatura em temor e obediência, para alegria e para realização pessoal. O homem e a mulher, Deus criou os seres humanos como seres sexuados, ou seja, macho e fêmea. Está em Gênesis 1:27. Podemos ver claramente a distinção entre macho e fêmea na criação. Nesse versículo, a primeira vez que aparece a palavra homem, o termo é Adão, que significa humanidade. Designação da espécie humana, homem e mulher. Porém, na segunda vez que lemos a palavra homem, o termo hebraico muda para zocar, que significa macho.
Deus criou os seres humanos macho e fêmea, tendo como propósito a união sexual. Ou seja, aleluia, para que haja procriação. Para que haja, aleluia, o crescimento da humanidade. Um homem e uma mulher. Deus criou o homem macho e posteriormente a mulher com a finalidade de uni-los, tornando-os uma só carne. Enfatiza e completa a identificação das personalidades do casamento. A passagem nos diz que Deus instituiu o casamento e que este deve ser monogâmico e heterossexual, ou seja, a união completa entre duas pessoas, homem e mulher. Deus reafirma esse padrão, aleluia, em Marcos capítulo 10, versículo 7 ao 9 e no livro de Efésios 5:31. Veja só, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Deus efetivamente excluía a poligamia de qualquer tipo que fosse. A afirmação de Paulo também implica que, uma vez consumado o casamento, a união é permanente até que a morte os separe. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39 ao 40, e também em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 7 ao 9. Quando Adão e Eva se viram, aleluia, após o pecado, eles não, na nudez, eles não se envergonharam. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Aqui temos um cenário extremamente íntimo e ao mesmo tempo sem corrupção, sem maldade. Um casal cuja sexualidade estava integrada à espiritualidade, impedindo qualquer pensamento indecoroso. Você percebeu que o erotismo não contaminado pela vergonha existia antes da queda? A queda não criou, aleluia, o erotismo, apenas o perverteu. Na história da criação, vemos o homem e a mulher atraídos um para o outro, nus e não envergonhados. Sabe que a masculinidade e a sua feminilidade são obras das mãos de Deus, assim como o afeto apaixonado de um pelo outro. Também suas diferenças os unem. São homem e mulher, mas são também uma só carne. Os dois no relacionamento, em amor, porque deveria estar presente. Por que deveria estar presente a vergonha? Sua sexualidade é criação de Deus. Nós vemos aqui também a celebração do amor. Deus, desde a sua criação, vem relacionando-se com a humanidade por meio de pactos, por meio de alianças. O casamento e relacionamento entre as criaturas de Deus não pode fugir, além das primícias da aliança. Um casamento só é cristão se realizado na dimensão cristã, na perspectiva da aliança. Aliança que nesse caso significa, além do compromisso entre as partes, a celebração do amor. Assim como o livro de Gênesis nos oferece uma visão clara e definida sobre a sexualidade, aleluia, o livro de Cantares de Salomão, aleluia, o Cântico dos Cânticos, nos oferece elementos importantíssimos que nos esclarecem, aleluia, o amor conjugal, como ele deve ser. Destacamos que o livro de Cantares apresenta a sexualidade como celebração do amor conjugal. Eu te convido até depois você ler o livro de Cantares de Salomão. Cantares mostra tudo o que envolve a celebração do amor, desde a fase da conquista, passando pela cerimônia do casamento, seguindo com a noite de núpcias e a vida matrimonial, até mesmo após os conflitos comuns do casamento, se vê a celebração do amor por meio de reconciliação. E por último, a demonstração da essência do amor.
O amor deles é contínuo e forte. Ele transcende o calor e a frieza das flutuações da paixão erótica. Porque a paixão erótica, ela provém da carne, provém do coração. E ela é temporal. Mas quando nós amamos, aleluia, um amor sincero, o amor dentro dos alicerces que foi mencionado, aleluia, ele tem vida longa. É tão forte quanto a morte o amor. Não pode ser comprado a preço algum. De fato, essas palavras de fidelidade e permanência nos trazem à mente o hino do amor do apóstolo Paulo, registrado em 1 Coríntios 13, que ele diz: o amor nunca perece. Paulo disse isso. A criação de Deus é perfeita, como perfeito é Deus. Infelizmente, o pecado que nos rodeia perverteu a beleza da sexualidade criada por Deus, transformando-a em caminho de perdição. Não deixe que o conceito pervertido do mundo manche o seu entendimento da perfeição da sexualidade criada por Deus. A sexualidade, aleluia, ela está associada com a espiritualidade. De fato, não podemos separar os dois temas. A beleza da sexualidade só poderá ser percebida de verdade se houver também espiritualidade. Infelizmente, o sexo, no aspecto negativo e pecaminoso, tem dominado nossa cultura de forma destrutiva para o homem. A sociedade moderna, aleluia, transformar a beleza da sexualidade em uma deusa que é adorada e aqui pessoas servem cotidianamente. O crente precisa entender, ou o cristão precisa entender, ou também eu posso até colocar os tementes a Deus precisam entender, em primeiro lugar, que foi Deus que criou a sexualidade, partes sexuais do homem e da mulher, criando-os com um sistema nervoso para que possam desfrutar de prazeres delicados e saudáveis. Em segundo lugar, a sexualidade faz parte do indivíduo, mas ela não é maior alvo da vida para o homem, e sim a salvação em Cristo. Em terceiro lugar, o prazer sexual foi projetado por Deus para ser desfrutado somente no casamento. Para uma clara compreensão, aleluia, do quanto intimamente estão ligados sexualidade e espiritualidade, examinemos os ministérios de Paulo e de Jesus Cristo. Dois exemplos que eu trago para você aqui nesta noite, aleluia, importante você compreender. Jesus, a dimensão do conhecimento de Cristo sobre sexualidade é tão nítida que transcendeu o conceito base judaico sobre o assunto. Para os escribas e fariseus, se o indivíduo se afastasse do adultério físico, estaria em santidade. Mas Cristo expandiu o conceito desse pecado. Disse Jesus, palavra do Senhor: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5, versículo 28. Cristo deixa claro que a intenção do coração é capaz de corromper a sexualidade pura. Para Cristo, a santidade moral vai além do contato físico. É necessário que haja santidade no pensar, aqui, na mente. Está em Filipenses 4, versículo 8. Portanto, o que Deus uniu não separe o homem. Nessas palavras de Jesus, somos confrontados com o grande mistério da realidade unificadora de vidas, que é o conceito de uma só carne. Não há união de dois não há união
de dois que, sem destruir a individualidade, produz unidade. Não. A unidade tem que ser, aleluia, de pelo menos dois. Os dois tornaram-se, ou tornam-se uma só carne. Que maravilha esse mistério. É uma realidade espiritual para a qual desejamos olhar inúmeras vezes. Os ensinamentos de Cristo deixam claro que a sexualidade não é um tema oposto à espiritualidade. Eles estão juntos. Um complementa o outro. Eu até faço aqui uma reflexão. Quando se vai namorar, quando se vai, aleluia, ter uma relação com a sua cônjuge, com o seu cônjuge, você ora antes? Paulo também, aleluia, fala sobre isso. O apóstolo Paulo instruiu com bastante propriedade o matrimônio, estabeleceu a necessidade de unir a sexualidade e a espiritualidade na relação harmoniosa do casal. Paulo ele honrou com excelência o matrimônio quando o comparou ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Efésios 5, versículos 22 e 23. Ele não só cita o texto de Gênesis 2:24, mas ele também adiciona, dizendo: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Está vendo? Fica claro que há uma ligação muito íntima e espiritual entre o relacionamento do homem e da mulher com o relacionamento, aleluia, da igreja com Cristo. Não poderia deixar de citar o fato de Paulo ter indicado o celibato. Porém, o mesmo, aleluia, capítulo 7 de Coríntios, ele se preocupou em reafirmar o valor do casamento nos padrões bíblicos. O que vimos até agora, amada igreja, é que celebramos que a celebração do amor ou da sexualidade está intimamente ligado à nossa vida espiritual. Por quê? Porque o homem ele é formado corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Nossa sexualidade dá inteireza natural à nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade e a nossa sexualidade entram em uma harmonia operacional, aleluia, na vida do reino de Deus. Sexualidade e espiritualidade não pode ser tratada como, aleluia, uma dicotomia ou coisas diferentes, pois elas são verdadeiras, elas se interagem. A sexualidade só será bem entendida e praticada se houver espiritualidade. Sua pureza depende do entendimento que tiver da sexualidade e espiritualidade. Veja o que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Esse negócio, aleluia, de um casal fazer o que quiser entre quatro paredes, não é bem assim. Eu não quero ser muito explícito, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Nem tudo pode. Deus fez o aparelho genital do homem e da mulher, e esses sim devem ser usados, não outros. Se houver qualquer dúvida, aleluia, pode me procurar em particular, eu vou te provar na Bíblia, aleluia, o que eu estou lhe falando. Nem tudo é lícito, nem tudo me convém. Obrigado. Pastor, qual o caminho da fidelidade entre um cônjuge? O compromisso de fidelidade no casamento. Esse é um ponto também muito importante para nós refletirmos. O casamento não é meramente um acordo sexual que se mantém inviolável,
mas um compromisso santo diante de Deus. Por meio desse compromisso, o homem aceita a responsabilidade de agir com fidelidade em relação à sua esposa e vice-versa. Da mesma forma que Jesus é o noivo e ele é fiel com a sua igreja verdadeira tem que ser fiel com Jesus. O Senhor considera esses votos como uma prova do desejo do homem de amar a esposa, assim como Cristo amou e ama a sua igreja. Quando o homem viola a lei do amor, ele quebra os seus votos e enfraquece a aliança com sua mulher. As evidências desse compromisso de amor são, aleluia, contrários. A vontade de fazer o bem à pessoa amada e o desejo de viver em unidade. Ou seja, quebrou a fidelidade, quebrou, aleluia, a confiança, quebrou o voto. O amor, aleluia, entre o homem e a mulher, para que esta relação perdure, ela continue saudável, deve haver, aleluia, a interação entre o casal, o que implica no envolvimento comum, aleluia, na história dos dois. Os dois têm que compartilhar, os dois têm que viver mutuamente, não é uma carne só. Se os dois estiverem caminhando juntos, com certeza, com Deus no centro de todas as coisas, nós somos mais que vitoriosos. Jesus falou isso. Por isso, a palavra de Deus afirma que o marido deve amar a sua esposa e a esposa deve amar o seu marido. Dentro dessas premissas que eu acabei aqui de narrar, e a fidelidade entre o cônjuge é algo assim de pacto. É de suma importância. A fidelidade conjugal é uma decisão que se torna com consciência regada e movida pelo amor. Ninguém é forte o suficiente para lidar com as paixões da carne sem ter se preparado para isso. Um cônjuge fiel fecha os olhos, tampa os ouvidos, evita lugares, pensamentos e momentos que o levarão ao pecado. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que vigiar com os nossos pensamentos, temos que vigiar os lugares que nós andamos. O cristão, o crente, aleluia, ele tem que vigiar aonde ele vai. O casamento precisa ser um jardim regado e cuidado todos os dias pela palavra, pela oração, aleluia, e na vontade de Deus. Por conseguinte, a prática do amor sacrificial levará à compreensão, levará à comunhão, o respeito e, sobretudo, a fidelidade entre as partes. Olha só, a cama do adultério pode ser macia e cheia de encantos, mas ela deixa espinhos no coração. Um breve relato. Nós temos a história do rei Davi. Durante, aleluia, sua vida, ele se engraçou, aleluia, com Batseba, aleluia, e cometeu um homicídio, e aí, aleluia, ele cometeu o adultério. O adultério, ele não é um pecado para a morte, mas ele traz consequências. Vou repetir essa frase. A cama do adultério pode ser macia e cheia de encantos, mas ela deixa espinhos no coração, peso na consciência. Meu irmão, minha irmã, muito respeito, muito carinho. Nós conhecemos tantas pessoas casadas infiéis, marido traindo suas esposas. É mais o homem. Não, a mulher tem seus momentos, mas é mais o homem. Porque os manjares
do diabo está, aleluia, cada vez mais saltando aos olhos dos homens. O mundo está recheado do pecado. Então precisamos tomar muito cuidado, porque no primeiro momento pode ser encantador, gostoso, delicioso, mas depois traz consequências desastrosas. Somente o temor do Senhor, o compromisso de fidelidade, aleluia, o amor pode livrar os cônjuges da sedução, das propostas fáceis e das ofertas tentadoras. Amém, Deus? Amém. Para Jesus. É para refletir, para pensar, para fazer um balancete das nossas vidas. E eu vou tocar aqui agora um assunto importante, que faz parte de tudo isso que nós estamos aqui tentando passar, que é as finanças. Dinheiro. Não resta a menor dúvida de que a área financeira é uma das mais complicadas na vida de uma família, principalmente nos nossos dias. Boa parte dos conflitos entre casais surge por uma visão ou posicionamento inadequado sobre a vida financeira. Vivemos numa sociedade consumista e que somos pressionados a nos equiparmos a um padrão de vida que na maioria das vezes não temos condições de acompanhar. E são ofertados a cada dia, mais coisas para a gente comprar, cartão de crédito e mais, e mais, e mais, e mais. O conceito de felicidade para muitas pessoas está alinhado com a possibilidade de se comprar ou não determinadas coisas. E quando frustradas em seus intentos, manifestam toda a sua ira sobre aqueles que julgam culpados por isso. Ou seja, aleluia, quando você se sente impotente de poder estar, aleluia, comprando, aleluia, uma roupa para a sua esposa, ou para os seus filhos, ou você não tem a possibilidade de você dar um sustento adequado para a sua família, porque as cobranças vêm, não? Aí pega no calcanhar de Aquiles. A mulher vai cobrar. Está faltando leite, está faltando pão, acabou a mistura, e nós, varão, tem que dar os pulos. Os papéis do marido e mulher dentro da sociedade moderna têm se modificado nos últimos tempos, levando a mulher para o trabalho fora do lar e alterando a forma como o orçamento doméstico que é administrado, muitas vezes gerando conflito. Sabe por quê? Eu sou favorável, e biblicamente falando, a mulher, ela é submissa ao homem, mas nada impede que ela seja, aleluia, também uma cooperadora que trabalhe e leve também o sustento para casa. Não vejo problema nenhum em relação a isso. Só que hoje nós estamos vivendo uma sociedade tal que as mulheres estão se sobressaindo. E nós vemos situações que mulheres estão, aleluia, ganhando muito mais que o homem. E quando chega num nível desse, aleluia, o homem perde a autoridade. Porque fatalmente, aleluia, as mulheres contemporâneas, as mulheres moderninhas vão chegar e falar assim: não, mas eu pago o aluguel, eu que pago o condomínio, eu que ponho o sustento na casa. E os homens estão colocando um avental e estão lavando louça e cuidando dos filhos. Essa é a verdade. Cada pessoa encara o dinheiro e os bens de modo diferente. Para muitos significa sucesso, poder, segurança e etc. E lutam de forma incansável para obtê-lo. Meu irmão, é evidente, nós todos precisamos trabalhar para sobreviver. Mas nós, aleluia, não podemos ter o dinheiro como supremacia, aleluia, em nossas vidas. Nós temos sim, aleluia, que estarmos em gratidão, na presença de Deus, aleluia, e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem proporcionado para as nossas vidas. Cada pessoa encara o dinheiro de alguma forma. Para muitos significa sucesso, poder, segurança, aleluia, e lutam de forma incansável para obter. Outros dão pouca importância ao assunto.
Os dias estão cada vez mais difíceis com a crescente crise de empregos. Quando muitos chefes de família passam meses desempregados, também nossas famílias manifestam crescente necessidade de novas coisas. A parte financeira de um casal é complicada. Eu posso dizer isso com conhecimento de causa. É muito difícil. Quando começa a faltar recurso, quando começa a faltar dinheiro, a mulher começa a olhar você de lado. E aí você percebe que está perdendo o controle da situação. Deus, Ele é proprietário de todas as coisas. Salmo 24:1. Logo nós possuímos coisas, mas Deus é dono delas. Nós ganhamos dinheiro, mas é Deus que nos capacita. Nós somos de Deus, portanto, tudo que temos é do Senhor. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. A vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E Jesus chama de louco aquele que coloca as riquezas no centro da sua vida. Deus tem cuidado com a sua criação e tem ainda maior cuidado para com aqueles que o buscam, suprindo todas as necessidades na medida em que Ele prover. O acumular não é incentivado, mas sim o repartir e o amor às riquezas tornam-se um grande perigo para as nossas almas. Sabe o que significa? Significa o seguinte: tem pessoas que querem mais. Aleluia. Não se cansam. Aleluia. E querem mais. E ganância. E vai. Quer mais dinheiro. Nunca estão saciados. E Jesus fala: não é assim. Se contenta com aquilo que eu estou lhe dando. É necessário que nossa segurança esteja depositada nas mãos de Deus, para que a circunstância não nos tragam tristezas e sofrimentos. A Bíblia nos chama de dispenseiros e requer que tenhamos uma qualidade, aleluia, aleluia. Isso implica em algumas atitudes de vida. É importante você refletir sobre isso. Primeiro, exige trabalho. Aleluia. Temos a promessa de que Deus suprirá cada uma de nossas necessidades. Isso é verdade. Contudo isso, não nos concede ficarmos parados, inertes, esperando cair do céu. Nós temos que ir atrás, nós temos que fazer projeto, nós temos que buscar, aleluia, as possibilidades, buscar, aleluia, os desafios, sair da área de conforto, muitas vezes. Com tudo isso, não consegue ficarmos parados, olhando para o céu, esperando que chovam bênçãos de Deus sobre nós. Se alguém não trabalhar, também não coma. Existe planejamento. Poucas são as famílias que têm um orçamento familiar, que planejam como, onde, como investir, que se preocupam em ter alguma reserva, aleluia, se possível, que ao iniciar uma obra, medem os recursos, verificam a extensão do serviço e a capacidade para enfrentá-los. Por falta de planejamento, de um orçamento, simples que seja, aleluia, muitos entram em cartões de crédito, muitos entram em dívidas, muitos caem na mão de agiotas, aleluia, e aí se perde de uma vez, aí entra no caos. Somos apenas administradores, mordomos do Senhor. O entendimento correto dessa realidade muda completamente a nossa atitude para com o dinheiro. Quais são os erros básicos que impedem o sucesso econômico de uma casa, de uma família? Contrair dívidas. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22:7.
Ao contrairmos uma dívida, assumimos uma posição de servo em relação ao nosso credor. Você vai no banco, vai lá pedir X, você se tornou servo, você se tornou escravo do banco. E quando você não pagar aquela dívida, todo mês vem lá um boleto ou vai ser editado na sua conta. Está entendendo? Pois temos que trabalhar para Ele, isso é, o fruto do nosso trabalho é seu, para pagar a nossa dívida. Aleluia, Romanos 13:8 diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Um outro ponto importante, para nós não cairmos nos erros, aleluia, é gastar, aleluia, mais do que ganha, ou seja, gastar além daquilo que nós ganhamos. Isso significa administrar leviamente os recursos que Deus nos dá. Aleluia. Quem quiser administrar seus bens corretamente, não pode se perguntar aonde foi para o dinheiro. Ele é que tem de dizer para onde o dinheiro deve ir. Existem pessoas que têm o hábito de comprar compulsivamente, mesmo sem ter necessidade do que está sendo adquirido. Se torna até uma doença. Viu um sapato, compra. Viu um tênis, compra. Viu uma camisa, compra. Viu uma TV, compra. Viu uma geladeira, compra. É coisa automática. Se torna até compulsivo, se torna doença. O ato de comprar indiscriminadamente é uma doença chamada de oneomania. E estudos mostram que as mulheres são as mais suscetíveis a essa doença ou distúrbio no controle dos impulsos. Pessoas que apresentam esse comportamento necessitam de tratamento, evitando assim comprometimento da situação financeira do indivíduo ou família. Isso aí é muito perigoso. Aleluia. Por isso que tem que ter a fiscalização do casal, saber usar o cartão de crédito, saber fazer uma dívida. Né? Imagina, o marido é o único que trabalha no lar. Tem lá 2, 3, 4 filhos. E aí paga aluguel, paga água, paga luz, paga remédio, sei lá, paga um monte de coisa. E ainda vai fazer uma dívida sem planejar. Vai cair no caos. Vai ter problemas. Em função do dinheiro e de possuir bens materiais, por isso Jesus recomenda: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Está vendo? Jesus fala. O desejo de ficar rico depressa, correr atrás das riquezas, é o esporte mais praticado hoje em dia. Cuidado, cuidado. Aleluia. Pode realmente ser uma areia movediça. Não praticar, aleluia, a avareza. A avareza é sempre acompanhada pela mesquinharia. O desejo de possuir para si, fechar a porta para a necessidade do outro. A Bíblia afirma que mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse princípio de dar e receber atua em 3 áreas. Primeiro, Deus, os irmãos na fé e os pobres necessitados. Esse foi o ministério de Jesus. Há muitos crentes que são infiéis ao Senhor na área financeira e por isso vivem sempre em dificuldades. E eu vou ser assim bem claro em relação a isso. Tá? Em relação aos dízimos e às ofertas. É fundamental a importância que, aleluia, haja temor e que haja a obediência ao princípio, aleluia, de dizimar e ofertar. Quando, aleluia, também ocorre a desonestidade. A desonestidade no campo financeiro é prática corrente e aprovada em nossa sociedade. Ser honesto é um defeito hoje. Cumpre-se a profecia, aleluia, de que um dia o homem teria vergonha de ser honesto. A Bíblia diz: trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Está em Provérbios 26, versículo 1.
E também Provérbios 10, versículo 2. A desonestidade com certeza será punida, porque nada fica expulso na presença de Deus. A vida exclusiva no trabalho. A Bíblia diz no Salmo 128 que a perspectiva de Deus para a felicidade humana é Deus em primeiro lugar, a família em segundo e o trabalho em terceiro. Não te fatigueis para seres rico, pois o rico e o pobre se encontram, a um e ao outro faz o Senhor. Está vendo? Não há sucesso no trabalho que compense a destruição de sua família e do seu relacionamento com Deus. Veja, precisamos estabelecer um sistema de valores baseados na Bíblia, para que a área financeira não se torne um problema grave em nossas vidas. A Bíblia nos ensina em Lucas, aleluia, 14, 27 a 30, que o planejamento em qualquer situação da vida é por demais importante. Tem que haver planejamento. Tem que haver, aleluia, um controle financeiro. O casal precisa estar atento a isso, porque um dos aspectos das crises, aleluia, de um casal é a área financeira. Amém, igreja? Amém. O que a Bíblia diz a respeito do adultério? Nos 10 mandamentos, a Bíblia proíbe o adultério. Está lá em Deuteronômio 5, versículo 18. Não existe nenhuma justificativa para o adultério. Todo adultério é pecado e precisa ser confessado com arrependimento para receber perdão. Adultério acontece quando uma pessoa casada tem relações com alguém que não é seu cônjuge. A Bíblia é muito clara sobre o adultério. É pecado. Quer seja cometido pelo marido ou quer pela esposa, o adultério é muito grave. O casamento foi criado por Deus para ser desfrutado entre um homem e uma mulher com compromisso de exclusividade. No casamento, os dois juram fidelidade um ao outro diante de Deus. O adultério é uma violação da aliança com o cônjuge, com os possíveis filhos e com Deus. A infidelidade no casamento é algo que Deus detesta, Ele abomina. Ninguém tem o direito de separar o que Deus uniu. No Antigo Testamento, o castigo por adultério era a morte, tanto do adúltero como a pessoa com quem tinha adulterado. O adultério, como é que ele procede? Ele vem do coração. Muitas pessoas criam desculpas para o seu comportamento adúltero. Ah, meu cônjuge não me ama. Ao que o líder coloca. Ah, meu cônjuge não me ama. Ah, não tenho satisfação com meu cônjuge. Minha vida no casamento é insuportável. Eu não aguento mais. E eu não consigo me controlar. Mas para todas essas desculpas, a Bíblia diz: o adultério ainda é pecado. A solução para os problemas do casamento, aleluia, não é o adultério. Procure consertar seu casamento, não destruí-lo ainda mais. A culpa não é do cônjuge, a culpa é do adúltero. O adultério vem de dentro e começa com o coração virado para as coisas erradas. Jesus disse que o homem que olhar para uma mulher com desejo já adulterou com ela no coração. Está lá em Mateus 5, 27 e 28. Vamos ser aqui bem claros, né? Já tem colocado manjares, né, na sociedade que realmente nós precisamos estar muito vigilantes. Até comentava hoje com uma certa pessoa, aleluia, somos homens e corre sangue na veia. Amém, irmãos? Amém. Precisamos estar atentos. Entende?
Bom, pastor, e aí? Cometi um adultério, o que eu faço? Vou morrer? Já era? Peça perdão para Deus. Perdão sincero. O adultério não é um pecado imperdoável, mas tem consequências. Deus sempre perdoa quem se arrepende. Está lá em 1 João 1,9. Arrependimento significa decidir mudar de vida. Vai e não peques mais. Está dando oportunidade para esse adúltero ou essa adúltera. Mas tem que ser algo definitivo. Também é importante pedir perdão ao seu cônjuge. Esse é um ponto de reflexão. Procure mudar sua vida e se reconciliar com o seu cônjuge. Isso se ela te perdoar, ou ele te perdoar. É uma situação difícil. Isso pode ser muito difícil. Isso pode ser muito doloroso. Mas é a melhor coisa a se fazer. Se houver a maturidade espiritual que eu falei há pouco, de que o adúltero se arrependeu com sinceridade, primeiro para Deus e depois para o seu cônjuge. O seu cônjuge ou a perdoar ou perdoar, acabou. Não vai acusar lá na frente. É difícil. Não é fácil. Não vou ser hipócrita aqui e dizer para você que é fácil aceitar. Mas é uma possibilidade. Meu cônjuge adulterou. O que eu vou fazer agora? Se seu cônjuge adulterou, a primeira coisa que você precisa saber é que a culpa não é sua. Jesus disse que em caso de adultério, o cônjuge traído tem o direito de divórcio. Está lá em Mateus 19, versículo 9. Você não tem obrigação de ficar, aleluia, com essa pessoa. Por outro lado, também é importante perdoar. Guardar rancor somente vai machucar você. E isso pode você carregar isso por resto da sua vida. Perdoar não é desculpar o que aconteceu, é esquecer o rancor e o desejo de vingança. Deixe Deus lhe restaurar. Se seu cônjuge se arrepender com sinceridade, com mudança de vida, é bom dar uma segunda chance. É difícil. E tentar restaurar o casamento. Mas se não der certo, você está livre. Está vendo? Nota, uma advertência aos casais: valorize todos os momentos e desfrute dos prazeres de sexualidade e espiritualidade, buscando sempre a plena satisfação do casal. Faça feliz o seu esposo. Faça feliz a sua esposa. Está entendendo o que eu quero dizer? Não dá margens para o inimigo para que ele te apresente, aleluia, um prato de pecado. Pastor, estou vivendo uma crise no meu casamento. Tão profunda. Um desgaste tão grande. Mas eu quero dizer para você hoje que, aleluia, se tu creres, verás a glória de Deus. Deus pode restaurar o teu casamento. Deus pode restaurar o nosso casamento. Quando Deus restaura o casamento, quando Deus entra num relacionamento para operar restauração, quando o casal realmente quer esse tratamento, Deus trabalha tão profundo na estrutura do relacionamento que o casamento se torna inabalável.
É porque ele se torna. Por que ele se torna inabalável, pastor? Porque aquele casamento foi restaurado por Deus. Ele foi edificado na rocha, que é Cristo. E essa rocha é inabalável. Por isso, se o teu casamento está abalado, precisando, aleluia, de um renovo, precisando de uma restauração e até de um milagre, aleluia. E se você, aleluia, e o seu cônjuge estão dispostos ao tratamento de Deus, mergulhe nesse tratamento. Como eu disse no início, coloque Deus no centro da vontade dele. Coloque Deus no centro do casamento. Busquem a Deus, busquem ajuda pastoral, busquem aconselhamento, acompanhamento, aleluia, de pessoas que são de Deus. E Deus tem colocado, aleluia, homens de valores, mulheres de valores, aleluia, para serem intercessores, para nos ajudar uns aos outros. Não permito que hajam barreiras, preconceitos ou reservas no coração, mas estejam totalmente abertos a todo tipo de tratamento que Deus trouxer até vocês. Vai ser doloroso? Vai. Leva um tempo? Leva. Vai chorar? Vai chorar. Se for necessário, ele quebra o vaso. Se for necessário, ele faz o vaso novamente. Mas a vitória é sua no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos entender isso. Deus vai operar na cura interior, na medida em que mergulhamos nele. Pois Ele é o Criador. Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe, aleluia, o que nós precisamos. Mas nós precisamos mergulhar, buscar. Nós precisamos descer na humildade e reconhecer que nós precisamos de Deus em tudo. No processo de restauração de um casamento, Deus vai tratar com o casal e vai tratar cada um na sua individualidade. Eu e ela, aqui e lá, não somos um? Ele vai trazer, vai fundir novamente, aleluia, as nossas vidas. Glória a Deus. Cuidado com o relacionamento que não são reconhecidos como casamento. Cuidado para não chamar de casamento o relacionamento que na verdade, aleluia, é dito como amaciado. Pessoas que moram juntas, mas não são casadas. Não são, aleluia, legalizadas. E não têm a bênção de Deus. Isso é importante ressaltar, porque tem pessoas que estão aí há 10 anos morando entre quatro paredes, debaixo do mesmo teto, aleluia, e estão vivendo como eternos namorados. Isso está errado. É preciso cumprir a lei de Deus e a lei dos homens. Cuidado para não chamar de casamento um relacionamento que na verdade é pecaminoso, que não tem a bênção de Deus, porque a bênção de Deus está sobre aqueles que o obedecem. Cuidado também com o recasamentos, principalmente com aqueles que são formados a partir da destruição de um casamento anterior, tipo, a mulher tirou o marido da outra e agora ele é marido dela. Agora ela quer a bênção de Deus para viver bem com o homem que ela tirou de outra mulher. Entendeu? E agora ele é marido dela. Agora ela quer a bênção de Deus para viver bem com o homem que ela tirou de outra mulher. Entendeu?
Como isso seria possível? Nunca. Isso é um império. Não pense que Deus é bom, porque Ele não é. Se o casamento foi iniciado com um pecado desse nível, primeiro será preciso haver uma atitude de fechar as brechas, procurar a pessoa que você traiu, se humilhar, pedir perdão, confessar, ter mudança de vida, porque o mundo espiritual funciona na base da legalidade. Não se pode construir uma casa ou um casamento sobre um lamaçal podre de pecado e querer ser abençoado por isso. Outro dia, após o culto aqui, veio uma mulher, falou assim: pastor, você pode orar pelo meu namorado? Pegou a foto, mostrou. O Espírito de Deus testifica em nossos corações. Eu virei para ela e falei assim: quanto tempo vocês estão juntos? Há um ano. Perguntei para ela: ele já falou em casamento para você alguma vez? Não, nunca. Então foge dele. Ele está te aproveitando. Não se pode construir uma casa sobre um lamaçal podre de pecado e querer ser abençoado por isso. O que vai acontecer, pastor? A podridão vai corroer a casa. Mais cedo ou mais tarde, Deus não compactua com o pecado. É preciso santificar o relacionamento para então receber a bênção de Deus. Portanto, se você se casou em Deus e fez tudo conforme a palavra de Deus, e se mesmo assim o teu casamento está enfrentando dificuldades, creia, busque, mergulhe, Deus vai restaurar o seu casamento. Deus vai restaurar o nosso casamento. Busque de todo o teu coração. Deus vai restaurar o teu casamento. Esfriou, desanimou, virou uma mesmice. Deus pode e faz, aleluia, para que você tenha um casamento renovado nesta noite, no nome de Jesus. Dispõe, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus e levantai-vos, edificai no santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar. Está vendo? A nossa casa, ela é comparada como um altar de Deus, aonde nós temos que santificar o nosso altar todos os dias. Nós somos um altar. O altar de Deus, não um altar profano, mas um altar santificado. Aleluia. Olha só que a Bíblia nos fala em Mateus 7, versículo 24 ao 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Jesus está falando aqui de dois tipos de casa: a casa edificada na rocha, na palavra, que é Jesus, e a casa edificada na areia, aleluia, que soprou o vento e derrubou a casa. Em nenhum momento Jesus disse que pelo fato de estarmos edificando sobre fundamento sólido, com material de primeira, e de acordo com o projeto original de Deus, não teríamos problema. Claro que nós temos problema. Jesus falou assim: no mundo tereis aflição. É claro que nós enfrentamos problema. Qual é o casal que não tem problema? Qual é o casal, aleluia, que não enfrenta, às vezes, momentos de conflitos? Todos nós. Ele disse que o vento iria soprar, a chuva iria cair torrencialmente e haveria combate contra a casa. Jesus não prometeu te livrar dos problemas, mas sim no problema. Glória a Deus. Na hora da tormenta, na hora, aleluia, do furacão, do olho do furacão, Ele está lá junto. Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas o livrou na cova.
aleluia, problemas existem, mas, aleluia, eles existem para serem vencidos, Aleluia. para serem superados, Glória a Deus. aleluia. Seu casamento é fortalecido à medida que os dois aprendam a transformar tragédias em triunfos e tornam-se vencedores em vez de vítimas. O que pode desencadear numa crise no relacionamento conjugal, pastor? São várias coisas, vários motivos, várias razões, várias argumentações. O que desencadeou a crise no casamento de vocês? Por exemplo, é necessário que você dialogue sobre essa questão. Como nós falamos no início, tem que ter diálogo, tem que ter comunicação, tem que ter transparência. Põe na mesa. O que está acontecendo? Aonde eu errei? Aonde você errou? Aonde está pegando? Tem que haver essa interação. A transparência de forma sadia e equilibrada, aleluia, vai ajudar no processo de cura e restauração do casamento. Mas tudo deve ser feito, aleluia, em amor e debaixo, aleluia, de muita oração. Eu estou falando para crentes, eu estou falando para cristãos, eu estou falando para pessoas tementes a Deus. Se falar para ímpio, aí o cara vai falar assim, pastor, isso aí está fora. Entendeu? Eu estou falando para pessoas que é temente a Deus, pessoas que amam, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, que querem vencer em Cristo Jesus. E aí, pastor, como sair, aleluia, desta crise? Como faz, hein, pastor? É difícil, hein? Estou encontrando sérias dificuldades. Olha, eu não quero aqui te ensinar, dar conselhos como solução, mas como, aleluia, possibilidades e como uma reflexão, aleluia, para a sua vida. Primeiro, saiba que o casamento é um único jogo e que os dois podem ganhar. Em artigos, aleluia, diz, pode ganhar. Não há como ganhar contra seu cônjuge. Ou vocês dois ganham, ou os dois perdem. Segundo, não use o cônjuge como bode expiatório. Enfatize os sentimentos positivos de um para com o outro. E não dê muita atenção aos sentimentos negativos. Porque, na maioria das vezes, a gente sempre olha o aspecto negativo. A gente não vê, aleluia, a virtude da pessoa. A gente olha sempre para o aspecto negativo da pessoa. Terceiro, mantenha os canais de comunicação abertos. É nesses momentos de turbulência que o casal precisa, aleluia, estar conversando, dialogando, discutindo no bom sentido, de forma construtiva. Quarto, evite a todo custo que o passado seja o combustível que alimenta e torna a crise mais intensa e prolongada. Podemos até lembrar o passado para recapitular as lições aprendidas, tirar proveito de algumas coisas, mas é necessário tirar o foco do passado e colocarmos para o presente e para o futuro. 5. Mantenha-se aberto para receber ajuda e aprender com outras pessoas. Irmãos, nós não vivemos numa ilha. Nós precisamos um dos outros. E precisamos recorrer à ajuda das pessoas. Talvez você esteja errando, talvez eu esteja errando, ou erramos, aleluia, muitas vezes porque nós ficamos numa ilha e nós não queremos, aleluia, que ninguém saiba o que está acontecendo conosco. Nem nossa família, nem nossos amigos, nem o pastor da igreja, nada. Então vivemos naquela ilha fechados. Sempre haverá pessoas com mais experiência que poderão ajudar. Pode ser um membro da família, pode ser um irmão, um amigo, um pastor, ou alguém da liderança, aleluia, da sua igreja, aleluia, para sempre te ajudar no aconselhamento. 6. Lute contra a tempestade, motivado por aquilo que gera esperança. 2 espiam pela grade. Um vê a lama e o outro estrelas de verdade. Vou repetir. 2 espiam pela grade. Um vê a lama
e o outro estrelas de verdade. 7. Seja sensível para perceber a presença de Deus. Deus está aqui, igreja. Aleluia. Deus está aqui no nosso meio. Glória Seja a Deus. sensível, aleluia, à presença de Deus neste lugar, na sua vida, no seu casamento, na sua casa, na sua família. Este é um recurso espiritual muito poderoso. Concordo quando alguém diz que sua razão para a esperança e sua fé em Deus lhes dá um senso de propósito e força. Ou seja, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. O que nos dá esperança de vida, aleluia, é ter a certeza que Deus é comigo e é com você. Que Deus está, aleluia, nos ajudando em todos os momentos das nossas vidas. E eu tenho certeza que a sua presença aqui, não foi Deus que trouxe você aqui. Porque Deus está falando com você, conosco nesta noite aqui em particular. A percepção da presença de Deus te faz mais paciente, perdoador, o leva a vencer mais depressa a raiva, a ser mais positivo, aleluia, e apoiar mais um ao outro. Um outro ponto importante, lute consciente de que as promessas de Deus não morram. Deus tem promessa nas nossas vidas. Deus tem promessa. Aleluia. Morrem os profetas, mas Deus é fiel no que prometeu. Aleluia. Aleluia. Quem tem promessas tem razões para ter esperança. O mundo diz a esperança é a última que morre. Mentira, porque a esperança em Deus ela é eterna. Glória a Deus. Até o arrebatamento da igreja. Faça uma leitura positiva da crise. O momento que você está passando, ou o momento que nós estamos passando. Paulo nos ensina sobre isso em Romanos 5, 3, 4. Aleluia. Ele diz: nos gloriamos nas tribulações. A tribulação produz a paciência. A paciência a experiência e a experiência a esperança. Faça da crise uma oportunidade para que o Espírito Santo desenvolva em você os frutos do Espírito. Em Gálatas 5, 22, estão 9 os frutos do Espírito. A crise pode adubar o terreno do nosso coração para a produção do fruto do Espírito. Administre o problema com inteligência emocional. Deixe a razão ir à frente da emoção. Nunca se esqueça que os mansos herdarão a terra. Glória a Deus. Olhe para o casamento com suas dificuldades como ferramenta de Deus para libertar você de você mesmo. Do eu. Porque o eu estraga muitas coisas. Não só na vida, aleluia, espiritual, mas também na vida, aleluia, terrena, na vida material. Uma das maiores vitórias de Deus em nossas vidas é quando Deus nos liberta de nós mesmos. É quando, aleluia, o velho homem quer ressuscitar. O velho homem pecaminoso, o velho homem cheio de vingança, o velho homem cheio de ira, o velho homem, aleluia, movido, aleluia, às coisas terrenas. É perigosíssimo isso. Por isso que eu falei, dei muita ênfase, aleluia, que a espiritualidade caminha junto. É na crise que se mede a profundidade de caráter. Os problemas, as tensões, as crises, aleluia, tem este papel, revelar quem verdadeiramente somos. Se verdadeiramente nós confiamos em Deus, se verdadeiramente, aleluia, nós estamos na vontade de Deus, se verdadeiramente nós conseguimos administrar os problemas com paciência, com inteligência e com espiritualidade. E na crise que mostramos ao diabo que a gente serve a Deus
pelo que Ele é e não por aquilo que Ele nos dá. Glória a Deus. O exemplo está em Jó. Quem já leu o livro de Jó vai saber o que eu estou falando. Ao perder tudo, Jó disse: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ou seja, ele não blasfemou a Deus. Nós temos inteligência e nós temos nosso espírito ligado com o Espírito de Deus. E quando, aleluia, nós estamos numa crise, seja a área que for, nós estamos aqui falando de casais e famílias, mas seja na área secular, seja na área emocional, aleluia, na área sentimental, nós temos que, aleluia, ligar o nosso pensamento em Deus e pedir socorro. Eu vou encerrar. Minha família no centro da vontade de Deus. Dentro da família, cada membro tem um papel indispensável para a construção do caráter e para o propósito da vida. E nesta época de falência de virtudes na sociedade, no país, no mundo, enfraquecendo a família, aleluia, e trazendo, aleluia, a explosão de divórcios, e a concepção cristã do casamento deve ser com mais frequência difundida, aleluia, na igreja e no meio da sociedade. Como igreja de Cristo, temos o dever de manter nosso lar construído sobre a rocha indestrutível da palavra de Deus, para que possamos resistir aos ataques do inimigo. O inimigo está ao nosso redor. O inimigo, aleluia, ele veio para matar, roubar e destruir. Vivemos numa época de inversão de valores. Entretanto, devemos reconhecer que nossa família é o maior patrimônio que possuímos. Bens, diplomas e sucesso profissional perdem o significado sem a felicidade de nossa família. Tantas pessoas correndo atrás de sucesso, de fama, se tornando até celebridades, mas lá na sua casa, filhos nas drogas, aleluia, e um lar e uma casa totalmente destruída. Não é verdade, igreja? Não podemos construir nossa felicidade sobre os escombros da nossa família. Não é prudente alcançarmos voos solitários, fazer carreira solo e deixar a família para trás. Não é coerente ser uma pessoa acessível aos estranhos e incomunicável dentro de casa. Isso ocorre muito, muito. Por isso que as famílias, os lares, as casas hoje, elas estão cada vez mais, aleluia, sob os escombros da falência da família. Não é racional mostrar amabilidade para com os estranhos e truculência dentro do lar. O camarada lá fora é uma coisa, no meio do lar do barzinho, no meio que ele convive, ele é todo, chega em casa, ele vai chutando o cachorro, vai dando porrada nos filhos, vai maltratando a esposa. Esse cara, ele está totalmente às margens, aleluia, da vontade de Deus. Não é consistente sermos piedosos na igreja e profanos, aleluia, no recesso ao nosso lar. Nossa família necessita estar a serviço de Deus dentro e fora dos portões. E foi orando a Deus que nasceu em nosso coração a temática desta palestra para, aleluia, a nossa igreja. Aleluia, pois os ataques para desestruturar a família têm sido muito grandes e sem a presença de Deus não somos capazes de resistir e vencer. Por isso que Deus marcou esse dia para nós. Por isso que Deus está, aleluia, falando conosco nessa noite. Aleluia. Primeiro, podemos servir a Deus na família através de relacionamentos orientados pelas Escrituras Sagradas. Segundo, podemos servir a Deus na família através do abandono de práticas que desonram a Deus.
Terceiro, e podemos servir a Deus, aleluia, na família através da renovação de propósitos elevados que glorificam e que exaltam o nome do Senhor. Glória a Deus. Neste ano, busquemos resgatar na família a prática do culto doméstico. Mantendo sempre acesa no altar da família a chama da oração. Cobrindo, aleluia, os nossos filhos de oração. Apresentando os nossos filhos para Deus. Consagrando os nossos filhos para Deus. Aleluia. Tirando os nossos filhos, aleluia, das garras do inimigo. Amemos a casa de Deus e tenhamos prazer em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Restabeleçamos no lar a prática do diálogo, regado de compreensão e amor. Sejamos cautelosos nas críticas e prodígios, nos elogios. Lembra quando eu falei aqui no início? Você hoje falou para sua esposa, para o seu esposo que o ama, que a ama. Você hoje fez um elogio para ele ou para ela. Tenhamos disposição para perdoar e jamais guardar mágoas no nosso coração. Jesus falou, perdoar 70 vezes 7. Fazendo da nossa casa o melhor ambiente para viver. Portanto, meus amados, eu vos convido nesse momento a colocar-se em pé para que nós possamos aqui ministrar uma oração e finalizarmos assim essa palestra. Jesus, aleluia. O Senhor Jesus, como ministro de Deus, nesta noite em especial, nesta palestra para os casais e famílias, Pai, eu rogo a Ti, meu Deus, as bênçãos, meu Deus, que estão na Tua Santa Palavra, sobre cada casal, sobre cada família aqui representada, e que as palavras que foram aqui, meu Deus, meu Pai, ministradas, instruídas e aconselhadas, aleluia, para este povo, que o Deus doce e amado Espírito Santo venha, meu Deus, meu Pai, fortalecer, venha, meu Deus, consolidar e venha restaurar cada casal, cada família e todos, meu Deus, meu Pai, na Tua santa vontade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo a Ti, meu Deus, eu abençoo, meu Deus, meu Pai, cada família aqui nesta noite. Abençoa a minha família também, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E toda honra e toda glória é para o Senhor. Amém. E você pode aplaudir a sua vitória nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Antes de você se sentar, eu quero só fechar aqui o que eu escrevi. Aleluia. Agradeço a Deus, em nome de Jesus Cristo, na presença doce do Espírito Santo, pela oportunidade de poder ministrar as bênçãos sobre os casais e as famílias, crendo que tudo se faz novo e a restauração sobre cada família, sobre cada casal, aleluia, seja derramada, aleluia, nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada que ficar sofrendo angústia e dor nesse ser complexo e feio, dizendo às vezes que não é ninguém. Jesus, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem.
ser você alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Espírito de Deus, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria quando me deparei com o escolhido, meu grande amor. Não foi por acaso, foi o teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu. Hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz, do teu amor divino, som eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração mais uma vez.